Nosso mercado tem algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, mercado de SUVs de luxo entre 300 e 500 mil reais. Talvez você pense em volumes de vendas muito pequenos, mas veja só. XC60 fechou 2020 com quase 3 mil unidades vendidas. Ficou em sexto no ranking geral de SUVs médios, jogando Compass e companhia nesse bolo. Discovery Sport, 1.600 unidades vendidas e Audi Q5, 1.300 emplacamentos. Detalhe, Q5 fechou 2019 com mais ou menos 2.000 emplacamentos. São números impressionantes para veículos tão caros. Mas a Audi quer mais, até porque 65% das vendas da Audi hoje são SUVs. E por isso ela trouxe o novo Q5. Não é uma geração nova, é uma atualização dessa segunda geração, mas com esse veículo a Audi quer comer uma fatia maior desse bolo, quem sabe se aproximar dos volumes de venda do XC60 ou pelo menos chegar ou superar o volume de vendas que eles tinham em 2019. E uma outra novidade é justamente a chegada da carroceria Sportback para ter um produto para fazer frente ao X4. Mas além da carroceria Sportback, que outras mudanças o Q5 trouxe? Teve alguma mudança na parte mecânica? Quais são as mudanças técnicas? Quanto custa? Quais são as versões? Tudo isso você acompanhar a partir de agora aqui no canal da Autoline. Aliás, se você não assinou aí no canal, assine e ative as notificações e siga a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Juliano Barata, editor-chefe do Fleetaut Brasil, apresenta o Audi Q5 2021. Esse aqui é o Q5 de segunda geração ainda, mais um facelift. Teve uma atualização mecânica sim, que eu vou detalhar daqui a pouquinho lá na volta on-board com vocês, aqui na região de Poços de Caldas. Mas a lataria é essencialmente a mesma, então paralamas, portas, teto, pelo menos nessa carroceria SUV aqui, está falando exatamente da mesma carroceria, só que na parte de face e traseira nós tivemos mudanças. Então a grade incorporou essa nova linguagem octogonal da Audi, ela ficou um pouco mais larga, os faróis também assumiram essa linguagem mais trapezoidal, ficaram um pouco mais na extremidade do veículo, agora também tem a opção de matriz de LED, o alojamento desses faróis de neblina também ficaram um pouquinho menores, talvez até em certa medida um pouquinho mais esportivos, e a gente também, lógico, tem novas rodas para essa nova fase do Audi Q5. Aqui na traseira o trabalho foi um pouquinho mais sutil. Novidade principal são essas lanternas de OLED, mas são opcional, meio salgado, na casa de 7 mil reais. Você escolhe aqui entre alguns layouts no momento da compra do veículo, e o para-choque também é novo. Além disso, a gente tem novas saídas de escape. Mas a novidade não é só o facelift nesse cara aqui, né? A gente tem uma carroceria nova, como eu falei, que é a Sportback, que é aquele cara azul ali no fundo. Aqui o que acontece? A gente tem uma solução muito parecida com o que a Porsche fez com o Cayenne, inclusive eles compartilham a mesma plataforma MLB. Então note que da coluna B para trás você tem uma linha de caimento de teto completamente diferente, que tem os seus preços, aí tem os seus compromissos, né? Então é um veículo que é 2 milímetros mais baixo só no teto, mas aqui dentro você perde 16 milímetros de espaço de cabeça para os ocupantes. Além disso, você perde um volume insignificante, você perde 10 litros no porta-malas, cai de 520 para 510 litros. E tem algumas diferenças estéticas também, além dessa questão da coluna, a gente tem um para-choque diferente aqui, né? Então esse elemento preto ele sobe até aqui e ele também é invertido em relação ao Q5 normal, né? Aqui tem o formato de chifre e ali ele aponta para baixo. Agora, com quem que o Q5 briga? De forma geral, a Audi posicionou esses veículos aqui mais na base da cadeia alimentar dos SUVs de luxo desse porte aqui, o que faz sentido, né? Um posicionamento mais racional, se a gente considerar que aqui no Powertrain a gente tem 249 cavalos contra os 292 cavalos do X3 na versão de entrada, né, a 30i, e os 407 cavalos do XC60, lembrando que agora no Brasil só tem a versão Recharge, né, um híbrido plug-in. Então vamos aos preços. Q5 começa em 335 mil reais na versão Prestige, passamos para 370 mil reais na versão S-Line e a S-Line Black topo de linha por 396 mil reais. Lembrando, esses são os preços de pessoa física, né? A Audi na fase de pré-venda lançou aí com os preços de pessoa jurídica um pouquinho mais em conta. Quando a gente vai aqui para o Sportback, a gente tem um preço um pouquinho maior, né? Então não tem versão Prestige, né? Já começa na S-Line, 400 mil reais e 426 mil reais na versão S-Line Black. Ainda, apesar de mais caro do que o Q5, a Sportback ainda é mais em conta que o X4, por exemplo. O X4 mais em conta seria o X-Drive 30i M Sport por 445 mil reais e também é mais em conta do que o GLC, que parte aí de 440 mil reais, mas lembrando que ele tem um diferencial competitivo que agora no Brasil só a versão 220D a diesel.
Você consegue financiar tanto o Q5 quanto qualquer um de seus rivais ou qualquer seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Basta clicar em simular financiamento lá no topo do site, escolher a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e rapidamente você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá no Autoline, confira também as opções de seminovos que você consegue fazer um upgrade para um full size de luxo muito interessante nessa mesma faixa de preço do Q5. Aqui dentro a gente tem essencialmente a mesma cabine da fase anterior do Q5, lembrando, é a mesma segunda geração, e esse aqui é o sistema MMI Touch, né? Finalmente então touchscreen, um bom sistema, relativamente ágil, ainda que eu acho que as transições de tela, né, ao clique podia ser um pouquinho mais ágil, você tem esse som de clique inclusive. Conexão Android Auto pelo menos precisa de cabo, né? Isso eu já não achei tão interessante, quando a gente tem veículos aí bem mais baratos, como o da Fiat e da Jeep já fazendo essa conexão Android Auto via Bluetooth, mas é um bom sistema, um bom hardware, muito possivelmente aí a mesma base, inclusive utilizada em veículos do grupo Volkswagen, né? Pelo menos nesse tipo de mesma tela. Lembrando que a gente tem um sistema de som opcional de R$8.000 da Bang & Olufsen, a gente está falando aí de algo na casa de 800 watts, 19 falantes. Sem esse opcional, aí você fica com 10 falantes e algo um pouco abaixo aí de 200 watts, na casa de 180 watts de potência. O que significa também que aqui no console central saiu aquele pad de interface, né? E você ganhou um pequeno porta-objetos aqui, né? Mas é basicamente a mesma cabine, a gente tem um ar-condicionado aqui de 3 zonas, né? 2 para os passageiros da frente, para os ocupantes da frente e uma zona para os passageiros de trás. Destaque especial aqui para o cluster, né, de 12,3 polegadas, a gente tem aqui inclusive essa possibilidade de você deixar, por exemplo, só o navegador aqui ocupando o espaço principal, então fica um recurso interessante. Mas de forma geral é uma cabine correta, mas não é uma cabine que impressiona, né? Então você tem aí basicamente bons plásticos com ótimo emborrachamento, esse elemento aqui que lembra alumínio anodizado, em black piano, tudo muito correto, de bom gosto, mas uma coisa mais minimalista, mais enxuta, né? Então dependendo do perfil talvez você ache um pouco simples esse tipo de execução de cabine, mas sem dúvida nenhuma a qualidade percebida está bem presente aqui na cabine. Outra novidade agora é a presença do carregador por indução, que você consegue correr ele um pouquinho para frente e para trás, fica aqui no console central. Ergonomia de direção excelente, como não poderia deixar de ser, né? Veículos alemães de forma geral sempre tem uma ergonomia de direção, amplo ajuste aqui, mas de forma geral você se sente muito bem e uma posição de dirigir elevada o suficiente para quem é fã de um SUV, mas também não tão alta a ponto de incomodar quem gosta de uma posição de dirigir um sedã, por exemplo. Agora vamos conferir espaço traseiro. Espaço traseiro é correto. Para 2,82 metros de entrecho, confesso que eu esperava um pouquinho mais. Se pegar o Taos, por exemplo, a gente tem um espaço para os joelhos aqui consideravelmente maior. Você tem um ajuste aqui de inclinação, né? Tem 2 posições de inclinação do encosto, então você fica numa posição bem confortável para a viagem. A altura de espaço aqui para a cabeça tá ok, é um bom espaço. Lembrando que sempre que você tem um teto panorâmico, você perde um pouquinho de espaço vertical, tem 1,82 m, então tá de bom tamanho, realmente dá para fazer uma viagem muito confortável aqui no Q5. Aqui embaixo a gente tem o controle de temperatura, né? Lembrando, o ar de 3 zonas, né? E a gente não tem o controle de intensidade de ventilação aqui, mas você consegue meio que controlar isso aqui também pela abertura e fechamento aqui dessas saídas de ar, né? 2 saídas USB aqui e esse túnel aqui um pouquinho elevado, né? Porque por essa questão aí da tração nas 4 rodas prejudica um pouquinho o espaço aí para os passageiros de trás. Agora vamos conferir então como é que fica essa situação aqui de espaço vertical lá no Sportback. Esses 1,6 centímetros a menos, no meu caso, evidentemente, não fez diferença, né? Mas se você está lidando aí na sua família com passageiros altos, de 1,85 m, acho que vale fazer esse teste aqui do espaço vertical se você estiver interessado num Sportback. Aliás, aproveitando além da cor diferente aqui do interior, a gente tem aqui um apoio de braço bem interessante, com também a presença aqui de 2 porta-copos. Mas porta-copos à parte, vamos ver então na prática como que anda o Q5. Vou aproveitar também para explicar as diferenças mecânicas que foram introduzidas nessa nova fase da segunda geração. Dia ensolarado, Juliano trafega em rodovias pavimentadas. Pessoal, vamos lá então conhecer o ânimo dos 249 cavalos desse 2.0 TFSI. 37,7 kgfm de torque, as trocas acontecendo a quase 7.000 RPM,
muita força. No 0 a 100 aqui é em 6,3 segundos, tá? Então a gente tem bastante disposição aqui. Esse motor que é muito conhecido aí entre todo mundo, né? Especialmente aí os fãs do grupo Volkswagen de forma geral, né? O famoso EA888, só que aqui já numa geração chamada 3B, incorporou um monte de tecnologias interessantes que ajudaram muito na parte de eficácia energética, mas vale lembrar, né? Aqui a gente tem 249 cavalos, então tivemos também um acréscimo de potência, né? As grandes novidades dessa última evolução aqui apresentadas nesse Q5 desse motor, essa geração 3B, desse motor EA888, que já traz todas aquelas tecnologias como combinação de injeção direta para carga plena, né, para aceleração, e uma injeção indireta no coletor para situações de carga mais parciais, para economia de combustível. Já tem isso, evidentemente, mas aqui a gente tem a introdução de um sistema híbrido leve. Então aqui a gente tem uma mistura de um gerador com um alternador e um motor de arranque. Junto com isso também veio uma série de outros recursos que estão integrados à transmissão, como por exemplo uma espécie de banguela que acontece em situações de carga parcial, quando o acelerômetro detecta que o veículo está num piso mais plano, né, em termos de ângulo, né, de rampa. Uma tecnologia que inclusive a Porsche já usa aí há algum tempo, né, e agora está introduzida aqui no Q5. E também a gente tem a atuação do start-stop até de uma forma um pouco mais precoce, atuando, por exemplo, quando o veículo está quase parando ali, em velocidades mais baixas ele já chega a desligar o motor, né? Então, tudo isso aí acaba ajudando na economia de combustível, e essa é uma coisa que eu achei bem interessante aqui, o quanto que a engenharia conseguiu trabalhar em cima desse motor que já é tão conhecido e tão bom, né? Mas conseguiram levar aí a eficácia para um outro patamar. Então, aqui na estrada não é difícil você ficar aí acima dos 11 km por litro, isso andando aí a 120, 130 km por hora, mas numa situação de velocidade um pouco mais baixa, 100 por hora, 90, né, coisa de uma marginal, uma estrada um pouquinho mais lenta, você consegue tranquilamente ficar acima dos 13 km por litro. Então, muito interessante realmente como que eles conseguiram calibrar esse conjunto. Considere que esse é um veículo de 1.850 kg, um veículo pesado, então muito bom. Lá na cidade, em São Paulo, a gente não pegou nenhum trânsito, né? A gente já saiu na marginal ali, está com um pouco de trânsito, então eu fico um pouco sem referência em termos de consumo urbano, mas espere aí uma média interessante, considerando que a gente viu aí em termos de consumo rodoviário ou com pouco trânsito, né? Então, muito interessante mesmo. Transmissão aqui, a gente tem um câmbio de 7 marchas, dupla embreagem, né? Não é um câmbio automático, não é o ZF8HP, famoso S-Tronic de dupla embreagem da Audi. Muito rápido, tanto para aumento quanto para reduções de marcha, muito bem programado. Aqui é uma programação um pouco mais voltada ao conforto, evidentemente, apesar de você ter as programações dinâmicas, pode botar no modo mais esportivo aqui por essa tecla Drive Select, mas ainda assim é um câmbio que consegue ser rápido e suave ao mesmo tempo. Mesmo no modo mais esportivo aqui, você sente uma suavidade, né, naquela troca seca, mas é uma troca muito rápida, então muito bom mesmo. A parte de transmissão, aqui a gente tem um sistema que a Audi chama de Ultra, mas é basicamente o sistema Audex, né, o famoso Audex. Então aqui a gente tem um sistema que basicamente trabalha com tração dianteira e sob demanda, como por exemplo numa arrancada mais forte, uma saída de curva mais exigente, que está buscando o limite aí do veículo por algum motivo, ou numa situação de baixa aderência, principalmente você vai ter a atuação desse sistema. Ele vai começar a mandar torque, vai acoplar o diferencial traseiro e começar a mandar torque para as rodas de trás, né? Aqui nessas curvas, inclusive, eu consigo sentir dinâmica muito boa. Já era de se esperar, né, pessoal? A gente tem aqui uma plataforma que é a do Cayenne, né, a MLB. Então aqui a gente está muito bem servido em termos de não só de plataforma, mas também projeto de suspensão, de carga, de comportamento dinâmico, né? Evidentemente aqui numa proposta mais comfort, né? Mas ainda assim muito competente em termos dinâmicos. Então muito satisfatório, bem legal mesmo. E tem um detalhe, hein, pessoal? Aqui a gente tem um sistema de suspensão um pouco mais simples em relação à família Q5. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá fora você tem algumas opções que aqui a gente não tem disponível para nós, né? Como por exemplo, de um sistema que eles chamam de Damper Control, né? Basicamente a gente está falando aí de um sistema de carga de amortecedor variável, né? Adaptativo. Então, de acordo com a programação dinâmica, ou mesmo de forma automática, ele vai variar a carga do amortecedor. E
também a gente tem um pacote de suspensão a ar. Ambos não estão disponíveis aqui, tá? E na suspensão a ar, além da carga variável, você tem a altura variável também dentro de uma amplitude de 60 milímetros, 6 centímetros, né? Então ele pode ficar 1,5 centímetro mais baixo para uma situação mais dinâmica, mais esportiva, vai ganhar carga também, vai ficar mais firme, e até 4,5 centímetros a mais em relação à altura padrão desse veículo aqui. Então tem amplitude de 60 milímetros. O que é interessante é útil, mas aqui a gente tem uma versão mais básica, mais voltada para o conforto. Também acho que é até um pouco condizente, né? Porque considere que o Q5, a única opção de motor pro Q5 em si é esse motor aqui, né? 2.0 TFSI, 249 cavalos. Se você pegar, por exemplo, o V6 de 349 cavalos, ele é exclusivo para o SQ5, que deve vir aqui para o Brasil logo em breve, né? Então, não faria sentido um Q5 ter assim, uma suspensão tão voltada para uma aplicação, ainda que levemente, mas uma aplicação esportiva, até porque, como a gente está vendo aqui, em termos dinâmicos, o veículo está muito bem servido, tem uma caixa de direção direta na medida certa. Então, apesar de ter sido simplificado em termos de catálogo de modelo de suspensão, está mais que o suficiente, muito gostoso, muito silencioso também, mas é um destaque especial para a forma como ele absorve gostoso aqui as irregularidades do piso. A gente pegou um pouquinho de piso um pouco mais falhado ali antes de a gente começar a gravação, e deu para ver que realmente o carro trabalha muito bem, né? Não é aquele carro que bate seco, e aí é o que alguém espera de um veículo dessa categoria. E uma outra tecnologia interessante que esse motor aqui introduziu nessa geração 3B, além da possibilidade de você ter esse sistema híbrido leve que está presente nesse veículo, é a questão do ciclo Miller, né? Parcialmente em ciclo Miller. O que acontece? Quando a ECU detecta que você está andando na casquinha do acelerador, pisando leve, cargas parciais ali, que assim, é a esmagadora maioria do tempo, né, que a gente está usando no carro, mesmo na estrada, né? Você às vezes acelera, demanda, né, performance numa ultrapassagem, numa subida de serra, às vezes está mais empolgadinho, tudo bem, beleza? Mas a maior parte do tempo é tudo carga parcial, inclusive na cidade, né? E aí isso ajudou muito aí nessa melhoria de consumo desse motor aqui, que ele trabalha então nessas situações de carga leve parcialmente em ciclo Miller. Então, o que acontece? Durante o ciclo de admissão, né, quando você tem ali injeção na mistura de ar e combustível, ele fecha de forma um pouco mais prematura as válvulas de admissão, e aí com isso você tem até uma melhoria em questão de perdas por bombeamento, você tem menor injeção de combustível, né, por menos tempo. Então tudo isso aí acaba ajudando o motor a ganhar um pouquinho mais de eficácia. Ele perde um pouco de performance, mas é justamente como é uma operação que vai acontecer numa situação de baixa carga, é totalmente lógico e perfeitamente compreensível, e ajuda na questão da eficácia do motor. Então ficou bem interessante. Então essa é uma outra novidade que a gente tem aqui no Q5, nessa nova geração desse motor 2.0 TFSI, né? Mas de forma geral, esse veículo extremamente silencioso, muito gostoso. Tem aqui o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, né? Então você aqui não vai fazer muita diferença porque não tem ninguém aqui na nossa frente, mas entrou agora, então a gente consegue usar ele exatamente. Então note que ele está desacelerando o veículo. Eu estava 100 km por hora, agora ele desacelerou para 85. Você consegue operar e regular a distância em relação ao veículo da frente. Então você tem uma série de facilidades que não é novidade, vamos dizer assim, já é uma obrigação para um veículo dessa categoria ter, né? Mas acaba sendo interessante, e é um sistema que inclusive acompanha até a parada do veículo, né? Por pelo menos até 3 segundos. Então, numa situação de trânsito urbano, pode acabar sendo útil também. De forma geral é isso, pessoal. A gente tem um veículo que faz o seu trabalho de forma absolutamente correta. Como eu falei na parte do interior, não é um interior que impressiona, mas ele é muito bem executado, de bom gosto, com materiais excelentes, ergonomia de direção simplesmente perfeita. Então, um carro muito bom para viagens longas, né? E agora com essa introdução da versão Sportback, a gente tem então um concorrente pro X4, né? Então a Audi acaba enriquecendo aí o seu catálogo, traz novidades que são relevantes, né? Finalmente um sistema touchscreen, mais do que uma obrigação, né, para um veículo que está brigando nessa categoria. Mas de forma geral é um veículo que não tem grandes novidades, né? Então foram melhorias, né? Para quem já era fã do Q5 ou pensava num Q5, sem dúvida nenhuma a gente tem argumentos bem mais fortes para compra, mas não é uma geração nova, é sim uma melhoria, uma evolução aí dessa segunda geração do Q5. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueça de assinar o canal da Autoline,
ative as notificações, o sininho, né, para receber as notificações e assistir os nossos vídeos assim que eles forem publicados. E também acompanhe a gente aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook Autoline. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Nos vemos na próxima então. Um abraço e obrigado. Logomarca Autoline. Câmera mostra detalhes dos veículos azul e verde em movimento.